Santo, santo, santo é o teu nome. Ninguém me encontra. Oh, Jesus. Toma as nossas vidas em tuas mãos essa hora. E mais uma vez, venha. Através da tua palavra que é poderosa, venha transformar o nosso coração. Venha falar, ó Deus, que sejamos sensíveis. Traduz, Espírito Santo. Revela a palavra para nós. Que não sejamos como terra seca ou endurecida pela vida, mas que o nosso coração seja terra fértil para a tua palavra. Que possamos receber nessa noite, Pai, ó Deus, o alimento que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, vem nos transformar por meio da tua palavra. Assim nós oramos. Oramos também por aqueles que vão dizimar e ofertar ao Senhor. Nós sabemos que faz parte, Deus, do nosso louvor, do nosso culto ao Senhor. Que cada um possa experimentar a veracidade da tua palavra, que não há de faltar na mesa de ninguém, que você possa suprir toda necessidade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você que está conosco, caso sinta no teu coração de ofertar e dizimar, fique à vontade. Sempre haverá alguém colocando aí a conta da igreja. Aleluia! Nós vamos refletir sobre construir a nossa reflexão embasada em 2 Coríntios 12, versículo 8 e 9. Amém? Não deixa de conferir. E recebe nessa noite. Assim, Pai, eu recebo a tua palavra no meu coração. 3 vezes. 2 Coríntios 12, versículo 8 e 9. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Isso é Paulo, uma carta que ele escreve, a segunda carta que ele escreve à igreja de Corinto. E no decorrer da carta, chega no versículo 8. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo Jesus. Amém? Irmão, nós vivemos um tempo que as pessoas, elas exigem de nós que sejamos fortes. Nós vivemos em um tempo que parece que não tem lugar para os fracos. Eu passei uma situação na minha vida tão difícil, e a pessoa para a qual eu corri para que pudesse me socorrer falou para mim assim: ainda bem que foi com você, porque você é forte. E naquele momento eu queria ajuda. Então as pessoas exigem de você uma força. Você fica com a consciência pesada, não. Foi há muitos anos atrás. Já aconteceram novas coisas, mas essa foi. Ainda bem que foi com você, porque você é forte. E naquele momento, irmãos, eu não me sentia forte. Eu me sentia muito fragilizada.
faz de conta que é. Aí a gente representa um papel de fortaleza. Porque o mundo e as pessoas, eles exigem, eles querem que você seja forte e não só parecer forte. Emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Nós queremos responder à demanda. Eu queria muito ser forte, mas cada dia que eu vivo, eu descubro que eu sou fraca, que eu não sou forte o suficiente. Mas o Evangelho de Cristo Jesus, ele não é sobre parecer ser forte ou ser forte, mas sim sobre aprender a depender totalmente de Deus. Paulo, mesmo sendo um homem assim, usado poderosamente pelo Senhor, ele confessou as suas fraquezas. Ele entendeu que o poder de Deus não é exibido na força humana, mas na dependência. Na dependência de Deus. É quando nós chegamos ao limite que nós descobrimos que a graça de Deus não tem limites. Quando nós chegamos no nosso limite, nós descobrimos que a graça de Deus, ela não tem limites. Por isso o Senhor fala para Paulo aqui: a minha graça te basta. No momento que Paulo estava se sentindo fraco, ele estava lutando com uma situação de enfermidade, e ele falava que tinha esse espinho na carne, e por 3 vezes ele orou ao Senhor para o Senhor tirar. E o Senhor fala para ele: Paulo, a minha graça te basta. E por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, a fraqueza, ela revela o quanto precisamos de Deus. Quando você chega naquele limite que você não sabe o que fazer, quando você chega naquele lugar que você se sente totalmente perdido, sem esperança, sem perspectiva, sem saber o que fazer, com a alma perturbada. Quando você chega nesse lugar, é justamente nesse lugar que a graça do Senhor se manifesta. Paulo chegou a pedir a Deus para tirar, mas Deus responde para ele, ele responde para nós hoje, que a graça dele nos basta. Deus, ele não retirou o espinho, mas ele permaneceu com Paulo. E às vezes Deus não muda as circunstâncias, porque na realidade ele quer mudar o nosso coração. Ele quer mudar o que está dentro do nosso coração. E a fraqueza não é sinal de derrota, mas é um convite a depender de um Deus que é mais forte e que não conhece derrota. E Deus, ele não nos pede, irmãos, perfeição. Ele pede rendição. É você ouvir e obedecer. Ele se rende. Salmo 23, versículo 1 diz que o salmista diz: o Senhor, ele é o meu pastor, nada me faltará. Mesmo em meio às batalhas mais difíceis da vida, seja ela em que nível for, Deus é o que nunca faltará. Independente do nível de batalha que você esteja enfrentando, e as batalhas que pegam a nossa alma, a nossa emoção, irmãos, se não for Deus,
Se não for Deus, nós seremos destruídos. A nossa fraqueza, ela pode ser um lugar onde Deus quer nos ensinar alguma coisa. E Ele quer nos ensinar talvez coisas que jamais aprenderíamos em outra situação. E neste lugar, Deus quer nos ensinar a confiar nele. Sabe por quê? Porque você chega num limite que você não sabe para que lado você vai. Você não sabe o que você vai fazer. Você não sabe se pode falar ou se tem que calar. Se pode chorar ou se pode gritar, ou tem que fazer de conta ali e está tudo bem. E é nesse lugar de limite, nesse lugar que você descobre que só o poder de Deus, só o poder de Deus, só a graça do Senhor. E nesse momento você descobre a graça do Senhor entrando com provisão, te fortalecendo e te sustentando. Muitas vezes essa circunstância que nos incomoda pode ser sim um lembrete para nós da nossa finitude. Irmãos, a nossa vida é como um sopro. Você pode estar aqui agora, daqui a meia hora e não estar mais. Salmo 144, versículo 4 diz que o homem é como um sopro, os seus dias são como sombra passageira. A graça, ela te faz voltar para Deus, porque naquele limite você entende que a presença de Deus é a única que pode te sustentar. Você chega naquele limite que não dá para correr para lado nenhum. Não existe ninguém com os braços abertos te esperando para dar um abraço. Mas existe um Deus que em meio às suas dores, em meio ao seu sofrimento, Ele está lá. Ele está lá com a tua graça. E Ele está lá te fortalecendo e te ensinando as coisas que você precisa aprender. A pior coisa do mundo, irmãos, é você passar por uma situação difícil e não aprender nada. Deus quer te ensinar e tem muitas coisas para nós aprendermos. E a graça, ela te faz voltar para Deus. Às vezes você está andando distraído. Aí de repente, bum! Você olha para um lado, olha para o outro, não tem para onde você correr. Não tem ninguém te esperando. Não existe uma porta de emergência. E é nesse lugar que você se vê sem saída. É que você olha para o alto e lembra que existe um Deus poderoso. E você clama por Ele. Essas situações nos fazem voltar para Deus. Se nós prestarmos atenção. A graça, ela é suficiente no sentido de nunca acaba. Aleluia! Ela nunca acaba. Você usa da graça do Senhor hoje, e amanhã, se você precisar, estará disponível a ti novamente. E Paulo aprendeu a viver com essa certeza. A graça de Deus basta. Por quê? Porque ela vai estar contigo em todos os momentos. E a graça de Deus é um favor que você não merece, mas também é força divina em nós. É força que nos põe de pé quando você não quer levantar. É uma força que coloca você de pé quando você não tem forças para caminhar. A graça, ela te põe de pé. Aleluia. É uma força que vem do alto. E ela não é apenas o perdão de Deus sobre a tua vida. Não, ela é sustento diário.
pela graça. Ela te dá força para recomeçar um novo processo. Ela te dá força para você seguir em frente. Ela te traz esperança, porque a graça, ela vem de um Deus que pode todas as coisas e que tem o domínio em suas mãos. O domínio está nas mãos do Senhor. A graça, ela está disponível, ela é um sustento diário, porque tem dia, irmãos, que nós não queremos levantar da cama. Sabe quando parece que não dá mais, não consigo mais, eu não consigo mais. Tem pessoas que chegam num nível que não conseguem nem comer, não conseguem dormir, não conseguem descansar. Mas quando parece que não dá mais, a graça diz para você e faz você sentir: dá sim, porque eu estou com você. Deus, ele faz você perceber: dá sim, levanta, eu estou com você. Isaías 40:29 fala que ele dá força ao cansado e ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Eu não sei se vocês já se sentiram assim, mas existem esses momentos que você não tem nenhum vigor. É só pela graça. É pela graça e pelo favor de Deus ali todos os dias que você não morre, que você não desiste. Então, quando você sentir que não consegue mais, lembre-se: a graça, aleluia, a graça não é um conceito, é uma presença que caminha conosco. Aleluia, é uma presença que caminha conosco, não é apenas um conceito. Onde há dor, a graça sustenta. Onde há cansaço, a graça renova. Onde há limites, a graça ultrapassa e expande. Amém? A graça. O poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Paulo disse: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo Jesus. A lógica do reino é diferente da lógica do mundo. Enquanto o mundo quer esconder as suas fraquezas, enquanto nós queremos esconder as nossas fraquezas, Deus, ele usa as nossas fraquezas para manifestar o seu poder. E uma experiência com o poder de Deus, irmãos, vai transformar a tua vida para sempre. Porque ninguém pode roubar de você a experiência que você teve com o Senhor. Você não vai viver de uma história de alguém que você ouviu, mas você vai ter a sua própria experiência com o Senhor. O poder de Deus, ele não precisa da nossa força, mas sim do nosso coração rendido. É chegar e reconhecer diante dele: Senhor, eu não consigo tirar o pé daqui. Espírito Santo, me ajuda. Eu não consigo fazer o que eu preciso fazer. É um coração rendido. Está difícil, mas eu estou aqui, Pai, dependendo do Senhor e da sua graça. Quando nós somos fracos, Cristo se torna visível em nós, porque é na força dele. Ele traz para nós o que é esperança, irmãos, e esperança para acordarmos amanhã e começar de novo. Filipenses
Porque só podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Porque o céu, ele não se impressiona com a nossa força, mas ele se impressiona com a nossa entrega, rendição. Eis-me aqui, Senhor. Sabe quando você chega numa situação que quanto mais você mexe, mais você se fere? Dizem que aquelas algemas que os policiais usam, quanto mais o detento tenta forçar para tirar ela, mais ela vai prendendo. Então chega um momento, irmãos, que você está tão preso ali, você tem que olhar para o alto e renovar a sua esperança em Deus. E saber que a graça dele é suficiente. Que a graça dele se renova na sua vida em todos os momentos. Porque o céu não vai se impressionar com a sua performance. Não, mas ele vai ficar movido, ele vai se mover por um coração quebrantado que se entrega, rendido a ele. Quando você ora chorando, o céu te ouve mais do que quando você finge que está tudo bem. Quando você se vê cansado, o Espírito Santo te renova. E quando você reconhece suas limitações, o poder de Cristo, o poder de Jesus Cristo te reveste. Por isso nós devemos olhar para o Senhor. É saber que o Senhor está presente aqui agora. Aleluia, que a graça dele está disponível a mim e a você aqui agora. Ser fortalecido na fraqueza não é negar a dor, não é fazer de conta que não está doendo, mas é reconhecer quem está conosco nessa dor, quem está conosco nessa situação difícil. Está tudo muito difícil, mas o Senhor está presente. Deus, ele não prometeu para nós ausência de espinhos, ausência de dores, mas ele prometeu para nós presença constante em meio às aflições, em meio às dores. Por isso que quando somos fracos, ele é forte e ele nos põe de pé. Quando nós desistimos do controle, ele assume o comando e conduz da forma que ele sabe que é melhor. Quando nós caímos, a graça nos levanta, ela nos põe de pé novamente. Aleluia. No Salmo 23, o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Como é reconfortante, como traz paz ao nosso coração saber que o Senhor está conosco. E o mais importante, irmãos, é saber se nós estamos com Deus. Você está com Deus? Porque se você está com Deus, você vai ouvir a voz de Deus. Deus, ele não entra em lugares que ele não é convidado e recebido. A graça. Aí você pode dizer como salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer não, porque tu estás comigo, Senhor. Amém? Vamos colocar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei que nível de
dor, de fraqueza, de sofrimento, qual seja o seu espinho na carne. Mas Deus promete derramar a graça dele sobre a tua vida. Porque muitas vezes o nosso problema não é saber se Deus está conosco, mas muitas vezes é nós que não estamos com Deus. Se estivermos com Ele, Ele se manifestará. Em nome de Jesus, abre espaço para Deus, abre espaço para a presença do Senhor na tua vida, e Ele fará o de repente e o impossível acontecer. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por tua graça que nos sustenta quando as forças se vão, quando as lágrimas caem. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor nos segura. Quando a alma fica batida e perturbada, Senhor, Tu nos ergues novamente com a Tua presença. Ensina-nos, ó Deus, ensina-nos a confiar em Ti. Ensina-nos, não na nossa força, ó Deus, mas no Teu poder. Confiar no Teu poder, esse poder sobrenatural que quer habitar em nós. Que a Tua graça nos renove nesta noite. A mesma graça que esteja sobre nós o tempo inteiro possa nos renovar, possa trazer um novo ânimo, fortalecer, colocar de pé aquele que está caído, levantar aquele que está abatido. Em nome de Jesus, vem com a Tua força, Senhor, vem com a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Renova a nossa fé, renova, ó Deus, a nossa esperança. Em nome de Jesus nós oramos para que o Teu Espírito Santo dê-nos sensibilidade para ouvir a Tua voz, perceber a Tua presença e saber que em qualquer situação, Pai, o Senhor está conosco e a Tua graça vai nos sustentar, porque a Tua graça, ela é suficiente. Em nome de Jesus nós oramos para que a Tua palavra venha nessa noite ao encontro do nosso coração e que encontre abrigo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Aleluia. Você pode dizer ao Senhor: Pai, a Tua graça. Pode? Pai, a Tua graça é melhor do que a vida. E ela é suficiente para mim. Amém? Que Deus abençoe nossas vidas, que Deus possa abençoar você que vai ser alcançado por essa palavra. Que Deus possa te mostrar e manifestar a graça dele sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer por esse momento na Tua presença. Queremos agradecer pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos sustentar, por nos alimentar nessa noite com a Tua palavra. Obrigado, a Tua palavra ela é poderosa para nos transformar, para abrir os nossos olhos, para dar entendimento, sabedoria. Obrigada, Senhor. E nesse momento que estaremos indo embora para os nossos lares, leva-nos debaixo da Tua proteção. Guarda-nos em Ti, Senhor, em nome de Jesus. E que o amor de Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre as nossas vidas hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. E até o nosso próximo encontro.